Alô, meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Vamos começar pela Palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Está escrito assim: Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Bem rapidinho assim, veja bem, Jesus aqui está chamando aqueles que estão com ele de amigos. Isso dá para nós uma esperança tremenda. Jesus, o nosso principal amigo. E ele nos dá um conselho seguinte: não temer aqueles que matam o corpo, quer dizer, o homem, o animal, seja o que for, que mata apenas o corpo e acabou. E ele diz a quem devemos temer: a Deus, porque Deus pode, além de matar o corpo, lançar a alma no inferno. A esse devemos temer, sim, mas não outras coisas. O que acontece? Quando nós tememos outras coisas, tememos o homem, por exemplo, nós não estamos crendo naquilo que Jesus ensinou. É pecado. Então devemos temer a Deus, tá certo? O que eu quero falar hoje aqui é sobre as pedras guias da Geórgia. Nós não vamos se aprofundar nesse assunto, porque é muito extenso. Quem desejar se aprofundar pode ir no Google e escrever lá Pedras Guias da Geórgia e vai ter material para se aprofundar. Mas existe muita conspiração, muitas teorias nisso. E então é melhor a gente se manter afastado dessas coisas. Hoje eu vou falar sobre isso, por quê? Porque tem muitos cristãos que não sabem a respeito dessas pedras guias, que estão lá, é uma realidade. E tem muitos cristãos que temem, por exemplo, o que está acontecendo hoje, essa pandemia de coronavírus e etc. Por isso vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, mas o básico e apenas para informar as pessoas. Por isso eu li este texto que diz que não devemos temer. O que vai ser mostrado, colocado hoje aqui, não é para aterrorizar ninguém. É para apenas informar, para as pessoas ficarem cientes que existe um plano diabólico a ser executado por homens, por pessoas, e que é uma coisa terrível, mas que não devemos nós temer isso aí. Não devemos de maneira nenhuma. Então vamos lá, é sobre as pedras guias da Geórgia, essas que vão estar aí da tua tela, a foto aparecendo. Não vamos nos reportar a tantos detalhes, vamos ao que é mais necessário para entender esse tema. Veja bem, essas pedras guias, elas apareceram porque foram colocadas, né, lá no condado de Elberdon, estado da Geórgia, nos Estados Unidos. São 4 pedras que estão na vertical e mede 5,88 m aproximadamente, e mais 2 pedras, uma no topo e outra como base, como você vê aí na foto. O peso total de todas essas pedras chega a mais de 119 toneladas. Elas foram confeccionadas em granito e estão escritas, ambas as faces, tem frases lá escritas em 8 idiomas. Bom, os idiomas que aparecem ali são os seguintes: árabe, chinês, espanhol, hebraico, hindu, inglês, russo e suali. No topo daquelas pedras horizontais, que está em cima daquela pedra, né, única, tem pequenas mensagens em linguagem antiga, ou seja, em babilônio, em grego clássico, sânscrito e hieróglifos egípcios. Tá, então essas são as pedras que estão lá.
Agora, nós vamos, o que é mais terrível ali é o que está escrito ali. O que está escrito nessas pedras, nesses 8 idiomas. E do que está escrito ali, tem 10 frases que são como 10 mandamentos. Tipo assim, o Senhor escreveu 10 mandamentos para a nação de Israel, para o povo de Israel, que seriam mandamentos que a nação de Israel deveria seguir, aqueles mandamentos deveria viver daquela maneira. A nação de Israel. Isso se encontra na Bíblia, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, ali versículo 1 em diante. Agora, essas frases que estão escritas nessas pedras, alguém que nós vamos ver logo mais à frente, que mandou confeccionar essas pedras, mandou colocar 10 frases, espécie de 10 mandamentos. Veja o que diz aqui nesses mandamentos. Isso aqui que é o principal que eu quero chamar a atenção de você, que é meu assista aí, para esses mandamentos que estão aqui. Veja bem, diz assim, do 1 ao 10. Mantenham, veja como está dizendo, é um mandamento, mantenham, façam isso, né? Como alguém que está mandando. Mantenham a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas num equilíbrio constante com a natureza. Controlem a reprodução de maneira sábia, a perfeição das condições físicas e a diversidade. Unam a humanidade em uma nova língua viva. Rejam a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Protejam povos e nações com leis e tribunais justos. Permitam que todas as nações se rejam internamente, resolvendo disputas externas num tribunal mundial. Evitem leis insignificantes e governantes desnecessários. Equilibrem direitos pessoais com deveres sociais. Valorizem a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. Não sejam um cancro na terra, deixem espaço para a natureza, deixem espaço para a natureza. Observe que aqui deixa espaço para a natureza, tá? Esse último mandamento está sendo citado 2 vezes seguidas. É terrível isso aqui, principalmente o primeiro mandamento aqui, que está mandando, mantenham a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas. Sabemos que hoje o planeta tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Nesse caso, teria que eliminar, fazer desaparecer cerca de 7 milhões e meio de pessoas. O que seria um genocídio geral. Isso aqui a gente fica pensando com as pestes que está aparecendo. Por exemplo, esse coronavírus, Covid-19, que está em andamento agora. É uma pandemia mundial e que a gente, de certa forma, faz uma ligação com isso aqui. Talvez não seja isso aqui, talvez seja como aconteceu com gripe espanhola, gripe suína e tanto a gripe do frango e tal, que foram, né, também pandemias. Mas essas são coisas que, ligando, nós vemos que são coisas que acontecem com a mortandade em massa de pessoas. Se isso que está acontecendo é planejado, eu não sei. Mas que existe um plano para a eliminação de uma grande parte da humanidade, no caso aqui, mais de 90%, existe. Ninguém ia gastar uma fortuna para colocar aquelas pedras lá apenas para assustar o povo, não é verdade? Ainda que exista muitas inverdades em torno disso aqui, muito terrorismo psicológico, tentando assustar as pessoas. Mas eu não creio que a pessoa ia gastar uma fortuna apenas para assustar os outros. É porque tem um plano por trás disso aqui para ser desenvolvido através do tempo. Como se fala hoje em uma agenda global, em nova era,
esse plano existe ali e essas pedras estão testemunhando disso. É claro que para nós cristãos é uma coisa diferente. Mas veja que aqui fala, né, sobre um aniquilamento da humanidade, fala uma nova criação com um novo sistema, uma nova ordem, com novas leis, uma nova língua. Fala aqui, controla a reprodução de maneira sábia, quer dizer, o controle da natalidade, onde entra o aborto, entra uma maneira de manter aqueles 500 milhões de pessoas, não deixar passar disso. Onde fala aqui sobre controlar a paixão, isto é, controlar a família, o assunto marido e mulher, por exemplo, onde o amor aqui dá a entender que pode ser aquilo que hoje pregam, que é a união entre pessoas do mesmo sexo, assim não há reprodução. Veja como tudo o que está escrito aqui se encaminha para as coisas que estão acontecendo hoje. O que mais que fala aqui? Fala sobre, por exemplo, valoriza a verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Valorizar a verdade que eles vão promulgar, as leis que eles vão promulgar, a justiça que eles vão colocar, e não a verdade. Nossa, né? Sobre a beleza, o que é esse manter pessoas no meio dessas 500 milhões de pessoas, só pessoas bonitas, só pessoas perfeitas, sem defeito. O que significa? Que aquela criança que nascer com defeito é para ser eliminada. As pessoas que nem eu, por exemplo, que sou pobre da minha, sou feio do jeito que sou, ó, não sobrevive nisso. É o que está falando aqui esses 10 mandamentos. Tá certo? Então, o que acontece? Eu não quero aqui ser um terrorista psicológico, trazer medo para ninguém. Por isso, eu fui primeiro na palavra de Deus, eu primeiro mostrei os textos ali que não devemos temer, e não devemos temer mesmo isso aqui, porque isso aqui é um ataque humano, claro que Satanás está por trás disso, mas uma execução por pessoas humanas, e a Bíblia diz que não devemos temer o homem, não devemos temer aquele que mata o corpo apenas e não pode fazer nada contra a alma. Beleza, isso nos dá uma esperança maravilhosa, sabemos que o Senhor Jesus, além de Senhor nosso, Ele é nosso amigo, certo? Outra coisa, como cristãos, nós devemos ter em mente que somos, se cremos, é porque somos salvos. Veja, livro de João, capítulo 5, versículo 24, veja que lá está escrito o que Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquilo que me enviou, não entra mais em juízo, tem a vida eterna. Está assegurado que tem. Aquele que ouve o que o Senhor Jesus falou, ouve, né, guarda, procura fazer da maneira que ele falou, essa pessoa não entra em condenação. Não tem julgamento para essa pessoa, mas já passou da morte para a vida. Então, não tem mais por que ter preocupação, ter medo. No Apocalipse, capítulo 14, no versículo 13, também nós vemos que ali está escrito uma promessa maravilhosa, que bem-aventurados, diz lá, bem-aventurados aqueles que desde agora dormem no Senhor, ou morrem no Senhor, para que as suas obras os sigam. Então, para que descansem e as suas obras os sigam. Então, essa pessoa que dorme no Senhor não tem preocupação, são bem-aventurados. E a vida deles de fé vai, então, acompanhar eles depois da sua morte física, e é lá que você vai encontrar o descanso. Portanto, o que nós devemos hoje temer, mas não é isso que está acontecendo.
Essas pedras estão lá. Existem, é uma realidade, é uma ameaça. Mas é uma ameaça que não pode atingir a alma dos salvos. Compreende? Então, hoje o que nós devemos de cuidar é da nossa salvação. Se for para nós cristãos passar por isso, nós passamos. Passamos tranquilo, o Senhor vai nos dar força para isso. Mas eu creio que o Senhor vai nos livrar dessa hora. Que nós não vamos, a igreja do Senhor não vai passar por isso aqui. Por esse tipo de coisa. O Senhor vai nos tirar, o Senhor vai arrebatar a sua igreja antes que aconteçam essas coisas. Então é uma realidade que quem tem medo disso aqui são aqueles que não creem no Senhor Jesus. São aqueles que abusam, são aqueles que rejeitam, aqueles que não querem, né, que não são os escolhidos para a salvação. Essas pessoas vão ficar apavoradas, vão sentir medo, mas não vai adiantar, não vai resolver. A Bíblia nos mostra que coisas espantosas vão acontecer neste mundo. Neste mundo, para as pessoas deste mundo. Então não tem como se escapar das horas dessas coisas espantosas que vai vir. Essas coisas espantosas são coisas que vão sendo montadas. E aqui nós vimos essa montagem, através dessas pedras guias da Jorge, nós vimos isso se concretizando através dos dias, através do tempo que vai passando. Mas para nós os salvos não têm esse medo. O que eu queria continuar sobre essas pedras guia da Geórgia, fica a pergunta, como que elas apareceram lá? Pois bem, se deu o seguinte, segundo o que eu pude apurar, que um tal desse senhor R.C., você tem as iniciais, R.C. Christian, comprou o terreno, é uma área rural, num lugar elevado, alto, que pode ser visto de longe, na beira de uma estrada. Ele comprou esse terreno, está registrado no cartório em nome dele, mas segundo ele, falou que não era para ele, era para um grupo de pessoas que estavam a respeito de um futuro, né? Uma mente da razão. Então é baseado em razão. Foi para isso que ele comprou esse terreno, doou ali para o condado de Halberton, pagou as pedras para serem lapidadas da maneira que ele determinou. Então, o que aconteceu? Ele comprou o terreno, procurou uma empresa que lapidasse essas pedras de granito, o melhor granito da região. E essa empresa que executou esse projeto, eles não tinham maquinário adequados para essa empreitada. Então, esse senhor Christian se prontificou a comprar o maquinário para eles executarem a obra. E eles fizeram, e foi inaugurado em 1980. Então, está lá, esse senhor Christian, R.C. Christian, R.C. não são siglas, não se sabe. E Christian sabemos que no inglês, né, para o português significa cristão. Apenas isso. Então aqui a gente chega ao fim final deste vídeo aqui. Eu acredito que o básico sobre isso aqui ficou explicado. E fica para a gente completar, né, que nós como cristãos não devemos se envolver com isso aqui, nem ter medo. Apenas ter conhecimento que existe, essas pedras estão lá, que existe movimento para a implantação do governo do anticristo, que vai acontecer, porque está na Bíblia, não adianta fugir, mas que devemos temer a Deus como? Devemos se achegar ao Senhor Jesus
você que me assiste, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como teu único Salvador e Senhor, faça isso agora. Aproveite para que você não venha a temer essas coisas que estão por vir, mas que você possa ter a certeza de que quando essas coisas acontecerem, a igreja não estará mais aqui e que a nossa salvação está assegurada no Senhor Jesus. Portanto, a eternidade será de gozo e não de tristeza lá no inferno, como aqueles que não creram no Senhor Jesus. Tá certo? O tempo passou e não tem como a gente ir mais além. Então, por aqui a gente fica. Agradeço a você que esteve até o final aqui comigo. E a minha oração para que o Senhor te abençoe, te guarde, te esclareça mais o que é preciso. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!